Antes de mergulharmos nessa parte sombria e fascinante da nossa história, eu quero pedir uma coisa. Inscreva-se no canal agora, deixe o like e ative o sininho, porque aqui você vai descobrir o lado mais misterioso e intenso do que já aconteceu no Brasil. E pode ter certeza, isso vai te ajudar no Enem e muito além dele. O ano era 1822. O Brasil acabava de declarar sua independência, mas essa liberdade estava longe de significar tranquilidade. Dom Pedro I foi coroado imperador, mas o trono não era sinônimo de paz. Pelo contrário, ele herdou um país fragmentado, repleto de vozes de revolta, com províncias inquietas, e um povo que ainda não sabia ao certo se pertencia a um império unido ou a pedaços soltos de terra. Em 1824, veio a primeira Constituição, que deu ao imperador um poder quase divino, o poder moderador, capaz de interferir em todos os outros poderes. Mas esse mesmo poder trouxe sangue e pólvora. A Confederação do Equador estourou no Nordeste, clamando contra o autoritarismo, e a Guerra da Cisplatina, no Sul, corroeu a imagem de força do Império. A instabilidade crescia, e como se não bastasse, Portugal ainda chamava Dom Pedro de volta para resolver sua própria crise sucessória. Entre a espada e a coroa, ele escolheu abdicar. Em 1831, deixou o trono brasileiro nas mãos de um menino de apenas 5 anos. Seu filho, Pedro de Alcântara, que o mundo conheceria como Dom Pedro II. Mas um menino não governa um império. E foi assim que nasceu o chamado período regencial. Um tempo de sombras, de intrigas, de golpes e de guerras civis que colocaram em xeque a unidade do país. O Brasil parecia ruir por dentro. Rebeliões se espalharam como rastilho de pólvora. A cabanagem, que mergulhou a Amazônia em sangue, a Guerra dos Farrapos, que incendiou o Sul por quase uma década, a revolta dos malês, com escravizados muçulmanos lutando por liberdade. O Império Jovem parecia condenado à fragmentação. Mas então, uma jogada política ousada mudou o rumo: o golpe da maioridade. Mesmo com apenas 14 anos, Dom Pedro II foi declarado imperador. O menino foi transformado em rei antes do tempo, como última cartada para salvar o Brasil do caos. O segundo reinado trouxe um período mais estável, mas ainda marcado por batalhas silenciosas. O país começou a se consolidar como nação. O café se ergueu como o ouro negro, abastecendo os portos e enriquecendo elites. Ferrovias cortaram o território, levando progresso, mas também desigualdades. Dom Pedro II implementou uma espécie de parlamentarismo, mas com um detalhe sombrio. Ele era quem escolhia o presidente do conselho, decidindo quem governava e quem caía. Nesse período, um debate começou a ecoar nos corredores do poder e nas ruas: a escravidão. Vozes se levantaram contra um sistema que sustentava a economia, mas manchava a alma da nação. Vieram leis tímidas, como a Lei do Ventre Livre, até que em 1888, a assinatura da Lei Áurea aboliu oficialmente a escravidão. Mas a libertação dos cativos não veio acompanhada de inclusão, deixando milhões de pessoas à deriva, livres no papel, mas presas na realidade da fome e da exclusão. O Império também não foi poupado de guerras externas. A Guerra do Paraguai foi o conflito mais sangrento da América do Sul. Soldados brasileiros marcharam para o desconhecido, enfrentando a morte em nome da pátria, enquanto o sangue de milhares marcava os campos de batalha. Foi uma vitória cara, que deixou cicatrizes profundas em toda a região. No entanto, enquanto Dom Pedro II se tornava uma figura respeitada no exterior, dentro do Brasil, as rachaduras cresciam. A igreja, os militares e a elite rural começaram a se voltar contra o imperador. O trono, que parecia sólido, começou a tremer. E em 15 de novembro de 1889, o golpe final. Marechal Deodoro da Fonseca proclamou a República. O Império ruiu como um castelo de cartas, e o Brasil entrou em uma nova era, deixando para trás o brilho e as sombras de quase 70 anos de monarquia. Essa é a história do Brasil Império, contada com suas glórias,
suas tragédias e suas contradições. E eu quero que você não apenas aprenda isso para a prova, mas que entenda como cada pedaço dessa narrativa ainda ressoa no presente. Se você gostou desse mergulho no lado sombrio da nossa história, inscreva-se agora no canal Foco na Humanas, deixe seu comentário dizendo o que mais te chamou a atenção e compartilhe com quem também está estudando. Porque conhecer a história não é apenas lembrar do passado, é compreender o presente e se preparar para o futuro.